Bem, nós vamos começar trabalhando o conceito de matéria. A gente já sabe que matéria diz respeito a qualquer coisa que ocupa lugar no espaço e tem massa. Porém, a matéria pode ser subdividida, ou melhor, subcategorizada, de tal modo que se retirarmos um pedaço da matéria, teremos um corpo. Um corpo é um pedaço, uma parte da matéria e pode ou não apresentar alguma utilidade. Se apresentar, será chamado de objeto. Então vamos começar a partir daí. Corpo é uma amostra ou porção limitada da matéria. Objeto é um corpo que sofreu alterações, visando a sua utilização pelo ser humano. Portanto, tem utilidade prática. Lançando mão de um exemplo bem simples, podemos dizer que ferro, de um modo geral, é matéria, uma barra de ferro é um corpo e um portão de ferro é um objeto. Tentando puxar um pouquinho mais para o lado químico, podemos também usar como exemplo a parafina. As parafinas são alcanos, isto é, hidrocarbonetos saturados, de baixa reatividade. A maior parte das parafinas possui número de carbono maior que 20 na sua cadeia principal, mas esse número pode ser ainda maior. E conforme a massa molar das parafinas aumenta, com o aumento do número de carbonos, a temperatura de fusão se eleva. Dependendo do seu ponto de fusão, as parafinas podem ser utilizadas em várias aplicações. Parafinas com pontos de fusão intermediários são utilizados na fabricação de velas e impermeabilização de papéis e embalagens. Parafinas com altos pontos de fusão são aplicadas em ceras domésticas, material isolante de eletricidade, impermeabilizantes e outros mais. Portanto, é óbvio que o mesmo corpo, material ou substância, pode ser utilizado para criar diferentes objetos, principalmente um corpo que possa ser obtido ou preparado, vamos dizer assim, segundo diferentes composições químicas. Dentro dessa abordagem singular do que vem a ser corpo ou objeto, é possível ainda entrar na definição de sistema, como sendo um conjunto de corpos ou entidades submetidas à observação. De forma mais abrangente, sistema é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que de algum modo interagem entre si. Por exemplo, o sistema solar é o conjunto constituído pelos corpos celestes que estão sob domínio gravitacional do Sol girando ao seu redor. Mas, necessariamente, um sistema não precisa ser composto por vários elementos. Um único corpo submetido a alguma observação também pode vir a constituir um sistema. E o interesse em se observar esse corpo, ou um conjunto de corpos, pode ser o de compreender determinado fenômeno ou constatar algum tipo de alteração. Contudo, para que alguma alteração seja notada, é preciso que naquele sistema esteja ocorrendo alguma transformação. Nesse contexto, transformação da matéria será qualquer processo ou conjunto de processos pelo qual se modificam as propriedades de determinado material. As transformações da matéria também são representativas dos fenômenos, os quais podem ser classificados em fenômenos físicos e químicos. Fenômenos físicos são aqueles que não alteram a estrutura ou a constituição da matéria, ao passo que os fenômenos químicos alteram sua estrutura ou constituição. Em todo sistema, há duas regiões importantes: fronteira e vizinhança. A fronteira é a área na qual o sistema está limitado. A vizinhança é a região que está além da fronteira e através da qual podem ocorrer trocas de calor ou matéria com o sistema, o que nos leva à classificação dos sistemas em três tipos: aberto, fechado e isolado. O sistema aberto pode trocar energia e matéria com a vizinhança. No sistema fechado, temos uma quantidade fixa de matéria que se mantém constante. Esse sistema não permite a troca de matéria com a vizinhança, somente de energia. Exemplos de sistema fechado: garrafa de refrigerante fechada, botijão de gás que não esteja em uso, etc. Já a fronteira do sistema isolado é completamente restritiva à troca de matéria, à variação de volume e ao calor. No sistema isolado não existe contato com o ambiente externo, ou seja, ele não permite troca de matéria e nem troca de energia para a vizinhança. De forma rigorosa, um sistema perfeitamente isolado só existe teoricamente. Na prática, existem sistemas que mantêm apenas condições próximas a um sistema isolado que podem ser considerados como tal. A garrafa térmica fechada com o café quente é capaz de conservar o calor do sistema durante algumas horas. Por isso, ela é considerada um sistema fechado.
Para viabilizar a ocorrência das transformações supracitadas, sejam de natureza física ou química, é provável que seja preciso embutir certa energia. A energia não é algo material, mas algo que produz um efeito ou trabalho. Ou melhor, energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar algum trabalho. Uma característica notável da energia é que ela pode ser facilmente transformada de uma forma específica em outra. Por exemplo, no meu mestrado, eu fiz uso de um forno micro-ondas adaptado a fim de converter a radiação em calor e viabilizar a ocorrência de uma reação química em estado sólido. Mas há outros sistemas em que podemos verificar a conversão da energia cinética em potencial, ou energia potencial em energia elétrica, e assim por diante. Vamos tentar compreender onde esses conceitos se encontram. Considerando-se a madeira das árvores, podemos inicialmente afirmar que, como ela ocupa um lugar no espaço, possuindo massa e volume, ela é matéria. Se alguém cortar essa madeira em blocos ou toras, teremos um corpo. Se a partir dos corpos obtidos forem construídas mesas, cadeiras, conceitualmente passaremos a ter um objeto. Aquelas toras de madeira que foram separadas e trabalhadas compreendem um sistema no qual ocorreu a transformação da madeira corpo na mesa ou cadeira, ou seja, na madeira objeto. E certamente foi necessário algum tipo de energia para que esse processo pudesse acontecer. Além disso, a própria madeira pode ser usada como combustível, criando energia para ser utilizada em outros tipos de processos e transformações. Neste ponto, quero que vocês cliquem no card e assistam ao vídeo. Nele há uma demonstração que eu costumo também fazer em sala de aula, usando objetos bem simples. Dentre os objetos utilizados, procurem identificar qual ou quais deles podem ser considerados sistemas e que tipos de sistemas são, se aberto, fechado ou isolado. Ok? Continuando. Na química é muito comum nos referirmos a substâncias diversas como espécies químicas. Isso porque espécie é um termo bastante genérico que serve para designar praticamente tudo. Espécie química se refere às diversas formas com as quais as substâncias químicas se correlacionam na natureza ou numa reação. Como exemplos de espécies químicas, podemos citar os átomos e íons. O átomo é a espécie química mais elementar, capaz de participar de uma reação e formar compostos ou substâncias. Do átomo deriva-se a ideia de elemento químico, sendo que cada elemento é composto de um único tipo de átomo. Ou seja, um elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, o qual representa a quantidade de prótons que o átomo possui em seu núcleo. Ou seja, cada elemento é diferenciado pela quantidade de prótons que seus átomos possuem. Então, por exemplo, o conjunto formado por átomos que possuem número atômico igual a 1 forma um elemento químico conhecido como hidrogênio. Já o elemento oxigênio é formado por átomos de um número atômico igual a 8, e assim por diante. Vale salientar que, embora cada elemento químico seja formado por um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, isso não impede que eles tenham massas diferentes, é o caso dos isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons, isto é, mesmo número atômico, mas diferenciam-se pelo número de massa. O seu número de massa é diferente porque a quantidade de nêutrons no núcleo é diferente. Por exemplo, o carbono possui 3 isótopos naturais, que são carbono 12, que possui 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo, carbono 13, que possui 6 prótons e 7 nêutrons no núcleo, e o carbono 14, menos comum na natureza, que possui 6 prótons e 8 nêutrons no núcleo. Por conta da isotopia, átomos que compõem o mesmo elemento químico podem exibir algumas características e propriedades diferentes, como a radioatividade. O carbono 14, por exemplo, é um isótopo radioativo natural do elemento carbono. Depois nós voltaremos a falar um pouco mais da massa do átomo. Vamos seguir estabelecendo mais alguns conceitos básicos. Outra espécie que merece atenção é o íon. Íons são espécies químicas originadas de átomos com deficiência ou excesso de elétrons. Assim, possuem carga elétrica positiva ou negativa e são capazes de formar compostos por atração eletrostática. Uma curiosidade é que a massa de um íon é praticamente a mesma de seu átomo correspondente, pois como o elétron é mais de 1.800 vezes mais leve que o próton, a diferença de massa torna-se insignificante, caso ocorra sua perda ou ganho. Por outro lado,
o tamanho do íon é diferente do átomo neutro. Falamos do termo geral, espécie química, e agora vamos falar das substâncias químicas. Substância química é qualquer espécie formada por uma composição constante de elementos químicos e que mantém as mesmas características físicas e químicas em qualquer amostra obtida. Quando formadas por apenas um tipo de elemento químico, as substâncias são chamadas de simples. Quando formadas por mais de um elemento, compostas. Se a substância é pura, isto é, formada somente por um tipo de componente, apresenta propriedades físicas como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade fixas e bem definidas. Já as misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias distintas. Por isso apresentam propriedades físicas não definidas e variáveis, dependentes da quantidade de cada substância na mistura e da natureza dessas substâncias. No entanto, apesar da diferença na composição, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, com uma única fase, como o soro fisiológico, o álcool hidratado, o ar e até mesmo o aço, que é uma mistura sólida. As misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase. Exemplos: água e óleo, água e areia, gelo e água, etc. Os componentes das misturas heterogêneas aparecem em muitos casos em estados físicos diferentes e podem ser separados por métodos físicos. Estudaremos isso mais à frente. Em diversas situações é possível confundir uma mistura com uma substância pura. Por exemplo, a água destilada é uma substância pura, mas visualmente ela é exatamente igual a uma mistura homogênea de sal e água. Então, como diferenciar uma substância pura de uma mistura? Simples, é só medir suas propriedades físicas, como os pontos de fusão, de ebulição e a densidade. Caso se apresentem constantes e bem definidas, trata-se de uma substância pura. Porém, se forem apresentadas variações, trata-se de uma mistura. Se você aquecer a mistura de água com sal, para verificar o ponto de ebulição, verá que durante a mudança do estado líquido para o gasoso, a temperatura não permanecerá constante, como acontece com a água destilada, que se mantém em 100 graus até que todo o líquido passe para a fase vapor. Saindo das substâncias químicas, é conveniente que voltemos a falar um pouco mais do átomo, a fim de tratarmos de sua massa atômica. Os átomos são entidades extremamente pequenas para serem vistos e muito menos pesados individualmente. Por isso, a determinação da massa de um átomo é feita por comparação com a de outro átomo de um elemento tomado como padrão, que é o carbono 12, ou melhor, o isótopo 12 do carbono. Para ser mais específico, a unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Então, quando dizemos que a massa do hidrogênio é igual a uma unidade de massa atômica, estamos afirmando que, ao dividirmos o carbono em 12 partes, a massa de uma dessas partes é equivalente à massa do átomo de hidrogênio. Por outro lado, se a massa do enxofre é 32 unidades de massa atômica, significa dizer que sua massa é 32 vezes maior que a massa de uma dessas 12 partes em que o carbono foi igualmente dividido. Esse é o caminho usual para se determinar massas relativas de átomos diferentes. Boa parte dos elementos encontrados na natureza consiste em 2 ou mais isótopos em proporções fixas. Nesses casos, a massa atômica é calculada através de uma média ponderada dos seus isótopos. Explicando melhor, a massa atômica é calculada levando-se em consideração a massa de cada isótopo e a distribuição isotópica, ou abundância com que ele aparece na natureza. O elemento neônio, por exemplo, é formado por 3 isótopos, o isótopo 20, 21 e o 22. A abundância desses isótopos na natureza é de 90,92%, 0,26% e 8,82%, respectivamente. De posse desses valores, a massa atômica do elemento neônio será dada pela média ponderada desses 3 isótopos, relacionando cada massa com sua respectiva abundância. Essa massa atômica calculada é a que aparece na tabela periódica. Partindo desse exemplo de cálculo de massa atômica,
Fica claro que em algum momento precisaremos trabalhar com valores numéricos para a determinação de alguma grandeza química. Esses valores frequentemente serão medidos experimentalmente e, como todo valor medido, sua precisão dependerá do instrumento de medida utilizado. E é aí que entram os algarismos significativos. Algarismos significativos são algarismos usados para expressar valores obtidos como resultados de medidas ou valores obtidos ao se realizar alguma operação matemática sobre valores que já tenham sido mensurados. Eles são indispensáveis na delimitação da exatidão de uma grandeza, pois indicam a margem de erro na medição. Quanto maior o número de algarismos significativos, maior será a precisão da medida. Vale salientar que a precisão será limitada não apenas pelo equipamento utilizado, como também pela habilidade de quem opera o equipamento. Por isso, quando possível, é interessante que um dado experimento seja realizado várias vezes, a fim de se minimizar a margem de erro dos resultados obtidos. No que diz respeito aos cálculos, quando efetuamos operações matemáticas com algarismos significativos, precisamos seguir algumas regras. Por exemplo, na adição e subtração, os resultados das operações devem conter sempre o mesmo número de casas decimais que o do termo com menor número de casas decimais. Já na multiplicação e divisão, o resultado deve ser arredondado para o mesmo número de algarismos significativos que o do termo com menor número de algarismos significativos. Em alguns casos, também será necessário eliminar certos algarismos que não têm qualquer significância para aquela medição. Nessas situações, faremos um arredondamento da medida, procedendo da seguinte maneira. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescentaremos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado imediatamente à sua esquerda. Se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, o algarismo da esquerda seguirá sem qualquer alteração. Resumindo, número a ser eliminado é maior ou igual a 5, o anterior é incrementado. Sendo menor que 5, o anterior é mantido. Então, o número 9,46 pode ser arredondado para 9,5, enquanto 10,24 pode ser arredondado para 10,2, ou seja, o algarismo 2 é deixado como está. Clique no card para acesso a um vídeo com exemplos de atividades com alguns algarismos significativos. Vai ajudá-los na resolução dos exercícios propostos.